E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a história da aromaterapia. A gente vai entender esse intercâmbio entre Oriente e Ocidente que foi muito importante para a aromaterapia e também sobre a terapia dos aromas nos dias de hoje. Bom, quando a gente pensa dentro da questão do marco zero da aromaterapia, a gente não tem uma data real. A gente tem estudos que se referem à utilização dos aromas já no período pré-histórico. Então, naquele momento que o homem se torna tribal, eles têm a utilização dos aromas em ervas, na madeira, como forma de queima, né, a fumigação, para que essa fumaça ela se direcionasse até os céus, e isso era uma forma de contemplar os deuses. Então, essa é a primeira prática que a gente tem como aromas dentro do contexto da humanidade. Faz sentido a nossa junção, pensando que o primeiro sentido desenvolvido no homem é o olfato. Então, a gente tem uma resposta muito positiva em relação a esse estímulo aromático, tanto no contexto da psique, quanto na nossa própria saúde, né? No contexto do nosso corpo, na fisiologia. Pensando em um período um pouco mais próximo, a gente tem alguns relatos em relação à cultura egípcia, trabalhando com os aromas. Porém, antes disso, a gente tem um contexto numa região, né? Num reino um pouco mais desconhecido, que é o reino de Sabá. Algumas pessoas elas vão conhecer, né, a história desse reino por causa do relato na Bíblia da rainha de Sabá que faz a visita ao rei Salomão. Então essa região de Sabá, hoje a gente entende como a Etiópia. E eles eram produtores tanto do olíbano quanto da mirra, que são dois óleos essenciais nobres e extremamente importantes dentro da aromaterapia. Bom, qual era esse contexto dentro do reino de Sabá? A utilização da mirra e do olíbano estava vinculada a uma expressão religiosa. E esses óleos também eles vão ser difundidos para a região do Egito, né? Que eles utilizavam o olíbano, a mirra, também a jasmim e a rosa. São óleos nobres hoje em dia também. E nisso a gente tem até os relatos da rainha Cleópatra, que ela fazia os seus banhos aromáticos com leite e as pétalas de rosa, né? Toda no autocuidado em relação a isso. Então, já utilizava esse princípio da terapia com os aromas. Bom, esses dois reinos foram muito importantes na utilização da prática dos aromas para o bem-estar, para o cuidado, né? No Egito, essa questão da religião com a questão da saúde, do cuidado, eles estavam vinculados. Então, essa aquisição dessas matérias-primas aromáticas, ela estava vinculada aos sacerdotes, aos grandes impérios. Então, tinha já essa característica nobre, tanto que existiam relatos que dentro desse período, essas matérias-primas como o olíbano, como a jasmim, como a rosa, elas valiam até muito mais, tinham mais significância, mais importância do que os próprios metais preciosos. E o que a gente entende como aromaterapia? Então, o que a gente entende, né, dessa vertente da fitoterapia? É esse produto da utilização aromática. Então, a gente vai ver dentro dessa história a utilização das especiarias, que é quando essas matérias-primas elas vão se disseminar. Então, saindo do Egito, saindo do reino de Sabá, a gente tem a disseminação para a Europa, né? Dentro das principais vertentes, a gente poderia citar a Grécia e a Roma dentro dessa utilização. E quando ela chega na Grécia, a gente tem a utilização de uma forma de utilizar as ervas aromáticas nos óleos. Então, eles começam a trazer essa ideia dos óleos aromáticos. Porém, diferente do que a gente entende hoje, né? Não era um produto dentro dos óleos essenciais, mas eles utilizavam essas ervas aromáticas nos óleos mais próximos pra gente, por exemplo, do azeite, né? Os óleos vegetais. E a gente tem um marco sobre isso, que é Hipócrates, pai da medicina. Ele traz esse contexto. Ele fala para as pessoas que uma forma de você conseguir ter saúde é você fazer esses banhos aromáticos e massagens com os óleos aromáticos. Então, ele super indicava massoterapia também, né? Bom, quando a gente vai pensar nesses banhos aromáticos, isso foi muito importante no período da Grécia. No período da Grécia, eles tinham os banhos coletivos. Então, tinham regiões onde as pessoas iam e esses banhos aconteciam entre pessoas de casas diferentes e locais diferentes.
a possibilidade de você conseguir disseminar alguma doença era muito fácil, pensando nesse tipo de prática. Porém, essa utilização das ervas aromáticas que a gente vai conhecer que muitos óleos essenciais possuem uma capacidade antisséptica, auxiliou para você diminuir essa propensão a você ter um nível de infecção com essas práticas. Bom, já em um período pensando mais no Oriente, a gente tem um marco que é um pouquinho mais para frente, Avicena. Ele foi um alquimista muito conhecido e como ele auxiliou a prática da aromaterapia. Ele conseguiu, dentro dos estudos dele, não só estudando algumas ervas que a gente utiliza hoje na aromaterapia, como a lavanda, que ele estudava, o alecrim, ele começou a fazer métodos de destilação. Então ele aprimorou o método de destilação que a gente conhece hoje. O que é a destilação? É a forma que a gente utiliza para extrair os óleos, né, os óleos essenciais do substrato vegetal. Então ele foi muito importante dentro da evolução para a gente chegar hoje na prática da aromaterapia. E nisso, a Europa, mais para frente, ela passa por um período da Idade Média, e esse período da Idade Média, né, conhecido também como período da Idade das Trevas, foi um período onde todo o conhecimento, toda a base de conhecimento que se tinha estava muito vinculada à igreja. Então, houve um monopólio do conhecimento. E as pessoas perderam muito desse vínculo do aprendizado com a utilização de ervas. No Oriente, eles continuaram fazendo as utilizações dele, e no Ocidente aconteceu esse déficit. E nesse mesmo período da Idade Média, a gente tem, né, a ocorrência da peste negra. E a peste negra foi um marco epidemiológico, né? Acabou essa infecção se propagando muito rápido, por causa da questão dos métodos de asepsia naquele momento, né, naquela cultura, e até mesmo a forma que eles direcionavam, né, o cuidado com seus mortos. Foi um número muito alto de pessoas, foi bem complicado eles conseguirem lidar com isso. Você imagina naquela época que eles tinham poucos recursos, muito medo desse tipo de infecção, e eles não tinham um conhecimento de como lidar. Era muito fácil você encontrar em locais na Europa valas onde eles depositavam essas pessoas, e acabava, pelo contato com os próprios ratos, disseminando para a cidade. E você imagina como que deveria ficar o aroma dessas cidades nesse momento. Então, o que eles começaram a perceber? Eles começaram a perceber que as pessoas que lidavam com as especiarias, que recebiam as especiarias nos portos, as pessoas que traziam essas especiarias, elas não se adoeciam desse processo. Então, dá para entender que a característica aromática que gera uma asepsia gerava uma proteção para essas pessoas. E o que eles começaram a fazer? Produzir algumas queimas, como por exemplo do pinheiro, nessas ruas, tanto para melhorar o aroma e de uma certa forma também auxiliar dentro desse processo de diminuir esse contágio. Bacana? Bom, o que a gente entende indo para o período desse resgate, desse intercâmbio entre Oriente e Ocidente? Enquanto a Europa estava passando por esse processo de ter menos contato com as propriedades aromáticas, a gente estava tendo os períodos das cruzadas. E os períodos das cruzadas, existiam cruzados que eles iriam, né, que eles se candidatavam a estar participando disso, mas na busca do conhecimento. Isso é muito bacana. E conforme eles aprendiam alguns processos no Oriente, eles traziam esses conhecimentos para o Ocidente. Então foi esse resgate dentro das práticas aromáticas para o Ocidente, para o conhecimento do Ocidente. E a gente indo um pouquinho mais para frente, historicamente, a gente tem o início da real aromaterapia. Onde que foi esse processo? Em 1910, né, a gente tem uma ocorrência muito significativa. A França é um país extremamente forte na prática da aromaterapia. E a gente tinha um químico na França chamado René Gattefossé. Ele é conhecido como o pai da aromaterapia. E o que acontece? Ele trabalhava no laboratório da família dele. A família dele já trabalhava com os óleos essenciais, mais vinculado tanto ao estudo para perfumaria quanto das bases químicas. Então, nesse laboratório que René trabalhava,
ele teve um acidente que isso todo aromaterapeuta, né, relata. O acidente dele foi um acidente químico, que isso trouxe uma lesão para a pele dele. E no momento que aconteceu esse acidente, ele entendendo esse processo da lavanda, do óleo essencial da lavanda, pensando na questão de ser analgésico, de ser anséptico, ele vai lá e aplica nas feridas dele o óleo de lavanda. E o que para ele foi muito significativo? O poder da cicatrização da lavanda. Isso foi extremamente inesperado, o tempo, como foi rápido a cicatrização de algo que ele achou que seria perda total, literalmente, pelo composto químico que tinha agredido a pele dele. E ele conseguiu essa recuperação. A partir desse momento, ele começa a difundir esse conhecimento, né? Ele solicita que tanto outras vertentes dentro da medicina buscassem também estudar, sabendo que esse conhecimento não seria fácil para uma pessoa pensar num estudo como esse. Então ele começa a estimular muitos médicos também a seguirem no conhecimento dos óleos essenciais e os seus benefícios. Bacana? Isso mais ou menos em 1910, 1930. 1928, mais ou menos, ele lança um livro que relata a aromaterapia. Então, aí sim, nesse processo, ele começa a usar esse termo, e daí ele consolida o nome aromaterapia. E um pouquinho mais para frente, em 1960, 1970, a gente tem um outro marco para aromaterapia, que é o professor Jean Valnet, também francês. E qual é o benefício, o que ele trouxe para a aromaterapia de interessante? O professor Jean, ele trabalhava já com os óleos essenciais e ele começou a aplicar os óleos essenciais em soldados de guerra. Então, ele começou a ver os benefícios dos óleos essenciais em patologias de uma forma que ele trouxe muito mais conhecimentos e novas aplicações. E dentro desse processo, a gente entende hoje o que é chamado de aromaterapia clínica, que é o estudo da aromaterapia para determinadas patologias. Então, o professor Jean ele foi muito importante dentro dessa vertente entre 1960 e 1970. E hoje a gente já tem a aromaterapia, né, que a gente conhece. É um estudo que vem avançando muito dentro desses anos, né? Muitas vertentes médicas, principalmente na Europa, utilizam os óleos essenciais de uma forma clínica muito forte. E a aromaterapia que a gente entende hoje é o conhecimento e a utilização dessas partículas, o estudo da química dos óleos essenciais. Então a gente estuda muito a bioquímica desses óleos para entender qual é a atuação dele, tanto a nível fisiológico quanto nível terapêutico. A gente vai entender um pouquinho mais para frente que os óleos essenciais, eles têm uma vertente muito importante dentro do nosso cérebro, que é o nosso sistema límbico, e esse sistema se relaciona não só às questões metabólicas do nosso corpo, mas também à nossa base emocional. Então a atuação dos óleos essenciais, ela é muito ampla dessa forma, e a gente tem essas duas frentes de atuação. Bacana. E aqui o Brasil, né? O que a gente pode falar do Brasil sobre a aromaterapia? Bom, o Brasil ele é um país muito recente na vertente da aromaterapia, né? A gente já tem muitos estudos, a gente já tem produções de óleos essenciais de muita qualidade aqui no Brasil, e a gente tem um marco muito importante que são os óleos cítricos, né? Principalmente a questão da laranja. Por quê? Porque o Brasil é um dos maiores produtores de suco de laranja. E a extração do óleo essencial de laranja, ela é feita a partir da casca desse fruto. E o Brasil acaba sendo um grande produtor de óleo essencial de laranja. É um óleo essencial que vale a pena adquirir de muita qualidade. Bom, e a gente também tem um outro, né? Aí é uma parte um pouquinho obscura da nossa história, que a gente também tem o óleo de pau rosa, muito conhecido. A extração dele foi muito forte no Brasil, só que dentro de um período que a extração não era tão sustentável. Então a gente teve uma perda muito grande, né, do pau rosa, chegando a ser uma árvore que ela precisa de uma certa proteção do desmatamento. E o que aconteceu? O pau rosa, ele era o principal composto do Chanel número 5. E quando começou a divulgação, né, teve esse apreço, a Marilyn Monroe trazendo a questão do Chanel e tudo mais, aumentou muito a extração desse óleo essencial, que acabou desmatando
muito do pau rosa que tinha aqui no Brasil. Então, esse é um óleo muito nobre pra gente. E o Brasil também teve essa alta produção desse tipo de óleo essencial. Bacana! Isso é o que a gente conhece hoje sobre a aromaterapia, sobre a história, né? Como que a gente conseguiu difundir de países do Oriente, de regiões do Oriente, trazendo para o Ocidente. A gente precisou resgatar esse conhecimento. E hoje a gente ainda tem uma gama de ervas aromáticas, de vegetais aromáticos com capacidade para esse estudo da aromaterapia. Muitos ainda que vão, com certeza, daqui para frente, entrar nesse desenvolvimento. E cada vez mais a gente está entendendo como a gente pode utilizar os óleos essenciais de uma forma que você consiga adquirir o benefício de um determinado composto pensando no equilíbrio dele. Porque, às vezes, quando você vai pensar que um composto isolado ele pode trazer um determinado risco para a nossa saúde, quando a gente entende isso dentro de um sistema, né, dentro de um óleo essencial, esse mesmo composto que pode ser tóxico, ele entra no equilíbrio de atuação. Então, a gente tem muita vertente ainda trazendo estudos, e eu tenho certeza que daqui para frente a gente vai ter ótimos estudos dessa diversidade dos óleos essenciais. Bom, agora, se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta, que você se inscreva no meu canal e clique aqui no sininho para você receber as notificações. E se você já teve alguma experiência com aromaterapia, ou também se você ficou com alguma dúvida desse conteúdo, deixa aqui no comentário que eu te retorno. A gente se vê no próximo vídeo.